olhar para esse país, né? Esse país, então, parece assim, aparece para mim como um país novo a ser descoberto, a ser olhado, a ser pensado, e um país que tem uma tradição intelectual que remonta ao século XIX, né? Intelectuais importantíssimos que participam dos grandes debates mundiais, mas que são sempre esquecidos, assim. Tipo, aquele cara que levanta a mão na sala para falar alguma coisa, fala uma coisa brilhante e o professor ignora ele. O cara fica assim, porra, o que eu fiz para esse cara não me ignorar? O Haiti é um pouco isso. Assim, eu tenho alguns autores haitianos, se você pegar o século XIX haitiano, justamente porque, em razão de ter que viver num mundo onde você é visto como uma aberração, o Haiti era visto como uma aberração, né? Um país onde pretos fundaram uma república. Como assim? Né? Como assim pretos podem fundar uma república? Né? E era um perigo, ao ponto, né, o Sidney Chalhoub, no Visões da Liberdade, fala disso, de ter sido criado um tipo penal aqui no Brasil chamado haitianismo. O que era o haitianismo? Negros se reunirem, né, além do quilombismo, de outras coisas, essa ideia de negros poderem se reunir e fazer uma revolta. Então não é de graça que a gente não olha para essa beleza, para as belezas que o Haiti tem. E aí você começa, né, quando você começa a entrar em contato com o país, você começa a entrar em contato com a cultura dele, em que pese os problemas do termo cultura, mas o que se produz naquele país, o que se produz de arte, o que se produz de literatura. Tem uma literatura belíssima, né? Tem cinema, né? Tem um cinema interessantíssimo. O Antonin, esqueci o primeiro nome dele, Antonin, agora esqueci, cineasta haitiano. Tem o Raul Peck, que é haitiano também, né? Ou seja, você tem um cinema haitiano, você tem o Raul Peck, inclusive, é um dos grandes, fez o Não Sou Seu Negro, né? Do Raul Peck também. É um cineasta famoso, né? Um cineasta importante. O Antonin é o mais interno, mas um autor que faz filmes sobre o Haiti, sobre a vida haitiana. E aí você vê assim, você começa a ver que existe vida, de fato, além da pobreza. Existe e mesmo na pobreza se produz riquezas imensas. Então, Haiti, essa visão do Haiti pobre, do Haiti miserável, ela não é só uma... É claro que não estou negando que haja miséria, haja pobreza, né? E aí também, se você vai para o interior do país, essa pobreza não é tão grave, é aquela pobreza que a gente encontra no campo no Brasil também, né? Mas as pessoas não passam fome, plantam alguma coisa, se viram, dão um jeito. Como aqui no Brasil, as pessoas vivem de se virar. Eu acho muito interessante que a gente olha para o diferente como se ele fosse absolutamente exótico. O Haiti não tem rigorosamente nada de exótico nesse sentido. É como qualquer país, se você vai ao México, né, que eu já tive a oportunidade de ir, você vai ao Chile, as favelas do Chile, se você vai o Haiti tem os mesmos problemas. Tem uma elite riquíssima, uma elite comercial riquíssima, né, uma elite, aí tem elites de diferentes extrações, tem uma elite haitiana, ligada à política, ligada à intelectualidade, uma elite ligada também ao comércio internacional. Aí você tem também uma elite sírio-libanesa, de imigrantes sírio-libaneses, que tem uma boa parte dos supermercados da capital, né, de Porto Príncipe. Então você tem uma concentração dessa pobreza e dessa violência maior na capital, Porto Príncipe. Você vai para o interior, é muito diferente. Você vai para Jacmel, onde foi o primeiro lugar onde eu morei, no início da minha pesquisa, você vai ver uma cidade razoavelmente tranquila, assim, uma cidade pequena, de praia, né? Uma cidade histórica do Haiti, é um porto importante, né? E às vezes, pela questão de falta de infraestrutura, passa com o Haiti. A gente tem um país que produz muita coisa, muita cultura, produz um rum maravilhoso. O rum haitiano é excelente, é um dos melhores do Caribe, melhor que o cubano, melhor que o dominicano, melhor que o panamenho. É um rum sensacional, acho o rum haitiano excelente. E um país que produz coisas, de fato, produz coisas bonitas, produz beleza,
País bonito também, é um país muito bonito, de praias muito bonitas. Aí quando você chega lá, você diz assim, cara, você tira uma foto, se você pensar assim, Caribe, pô, eu gosto de contar de brincadeira que eu ia. Você sabe o que é sentar numa praia? Agora tá caro, né? Mas na época eram o quê? $5. $5 hoje é dinheiro pra caramba, mas ainda assim não é pouco dinheiro pra você comer lagosta. Mas eu comia lagosta por $5 na beira da praia, com uma cervejinha e tal, vivendo no Haiti. Então é um país incrível, assim, que a gente desconhece, né, por essas razões que eu enumerei. É uma visão pré-concebida sobre um país que é uma visão que remonta ao século XVIII, ao final do século XVIII e início do século XIX, que é quando se inicia a Revolução Haitiana, né? Em 1792, você começa a Revolução Haitiana, e ela vai se concluir em 1804. Em 1804 nasce um país novo, né? A primeira... gente, se você pensa assim, caramba, os Estados Unidos se tornaram independentes em 1776, o Haiti em 1804. O Haiti mandou soldados lutarem nas lutas de libertação com Simão Bolívar. As pessoas não sabem dessas coisas, a gente não sabe, a gente não conhece. E por desconhecer, a gente olha sempre como algo, é o país mais pobre da América Latina. Ponto. Então, se deixar eu fico falando horas, tem que me interromper, por favor. Que a gente não consegue imaginar. E aí, como é que essas pessoas seriam capazes de produzir arte? E boa arte, de arte muito bonita. Se eu falar de alguns pintores haitianos, são sensacionais. Prefeito Dufour, Tigar. Você tem uma arte, e assim, e não é a coisa só da arte naif, que é o caso que eu tenho aqui, né? Da arte primitiva, né? É de fato uma arte embora é uma arte, enfim, eu nem gosto dessa separação entre primitivo, não sei o quê, eu acho que isso é uma grande bobagem, mas é uma arte belíssima, não é artesanato, de fato, como você colocou, não são objetos de arte construídos por artesão, né? Sim, mas não é... esses trabalhos em metal são um negócio lindíssimo, assim. Quadro de buquê, você tem... Agora, você vê pouca coisa sobre isso, porque é aquela história, se replica a imagem de um país que, durante 2 séculos, passou por intervenções, durante todo o século XX, passou por 14, quando eu estive lá, eram 14 intervenções estrangeiras entre 1980 e 2008, né? Que eu fui em 2006 a primeira vez, eu volto em 2008 para ficar 1 ano e meio, volto no Brasil em dezembro, passo Natal aqui, volto depois em janeiro para o Haiti para ficar mais 6 meses e aí concluir meu trabalho de campo. Então, assim, a imagem que a gente tem, e é um país que, de fato, em que pese... e aí é um país maravilhoso, e aí eu vou dizer assim, é muito triste que a gente só tenha essa imagem do Haiti e que essa imagem prevaleça, né? Porque ela é uma imagem que está ligada a um sistema mundial onde o Haiti é olhado de uma maneira muito deletéria do país, né? Os haitianos são vistos eternamente como migrantes, né? Ora, né? Então eu achava isso estranho, porque assim, a minha experiência no Brasil é ver um país onde a gente tem uma desigualdade brutal, né? É claro, a gente tem uma classe média muito grande. Talvez no Haiti você não tenha uma classe média tão grande assim, né? Você tem uma distância grande entre a elite e as classes mais pobres, mas você tinha um país impressionante, cara. Assim, então eu chegava para o haitiano e dizia, olha, o Brasil também é um país cheio de desigualdades. Porque também, quando a maioria dos haitianos, meus interlocutores, sobretudo os mais de classe popular, viam que eu era do Brasil, eu era antropólogo, eu era rico. Eu vinha do Brasil, eu devia ser rico. Porque ninguém vai se interessar pelo Haiti se não for rico, se não for um rico disposto a passear pelo Haiti. E aí vem a coisa dos objetos, né? De você conhecer os objetos com os quais você efetivamente lida, né, no Haiti. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa linda que eu não trouxe de lá, que eu acho lindo também, são as drapeaux.
as bandeiras, né, do Vodou. Você vai ver como coisas lindas, assim. Eu não consegui comprar uma, eu acabei esquecendo e não comprei mais, assim. Eu voltei ao Brasil em 2009 e depois não voltei mais. Teve o terremoto, eu fui defender tese, fui fazer concurso para ser professor, ter um trabalho, e ainda não tive a oportunidade de voltar. E aí o trabalho que eu fui ter também me afastava um pouco do Haiti, né? Me afasta de estar no Haiti, me afasta estar no Instituto de Educação de Surdos. Não contribui muito para eu continuar pesquisando o Haiti, infelizmente, poderia ser mais um interesse específico pela surdez na instituição que eu trabalho, acaba sendo um pouco limitador de eu voltar ao Haiti, pesquisar coisas no Haiti.